TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque às fiscalizações. Termina neste domingo as inscrições para o vestibular CEDERJ em Teresópolis. São ao todo 100 vagas para 3 cursos. O Petrópolis Convention debate o crescimento do turismo e a parceria público-privada que é modelo em Miguel Pereira e Areal. Mais de 30 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda e o prazo segue até o dia 31 de maio. E o governo federal liberou mais de 1 bilhão e 800 mil reais para ações em apoio ao estado do Rio Grande do Sul. E o governo do estado do Rio de Janeiro concluiu o primeiro trecho de obras na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí. O diálogo com o objetivo de apresentar as fiscalizações e os dados referentes às ações e aos custos com a tragédia em Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, com muita informação, notícias sobre Petrópolis e, é claro, a nossa região de cobertura. Você também pode acompanhar a TV Correio da Manhã nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. onde você também tem acesso às informações e o que mais importante acontece no interior do estado do Rio de Janeiro e, é claro, as notícias mais importantes em relação ao nosso país. A gente começa a edição de hoje trazendo uma informação importantíssima, porque as inscrições para o vestibular CEDERJ 2024.2, ou seja, para o segundo semestre, para o Polo Teresópolis, terminam neste domingo. São 100 vagas em 3 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial. 30 para geografia, 30 para pedagogia e mais 40 vagas para o turismo pela Unirio. Nessa sexta-feira que passou, 24, também aconteceu o segundo dia de plantão no Polo Teresópolis, na Avenida Lúcio Meira, número 233. Esse plantão aconteceu de 2 da tarde até as 7 horas da noite. O objetivo era esclarecer as dúvidas para auxiliar na inscrição online e na impressão do boleto de inscrição. O Polo CEDERJ de Teresópolis é vinculado à Fundação CCIERJ da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Todas as informações do vestibular estão disponíveis em ccierj.edu.br/consórcio-CEDERJ, tudo junto. A taxa de inscrição é de R$ 89,90 e deve ser paga até o próximo dia 27 de maio, ou seja, próxima segunda-feira. O concurso vai contar com aproveitamento de notas também do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os aprovados no vestibular CEDERJ para o segundo semestre serão estudantes de uma das 7 instituições de ensino superior que compõem o consórcio CEDERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que oferece os cursos de licenciatura e pedagogia, e em geografia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, que oferece o curso de licenciatura em turismo. A inscrição para, então, o vestibular é www.ccierj.edu.br/consórcio-CEDERJ. Lembrando, as inscrições terminam nesse domingo, não deixe de fazer a sua inscrição. Falando sobre Petrópolis, o Petrópolis Convention e Vistos Bureau promoveu um encontro de associados e diretores em uma reunião almoço que foi realizada nessa semana com 2 municípios convidados, que são considerados exemplos de experiências bem-sucedidas no turismo: Areal e Miguel Pereira. O objetivo do encontro foi conhecer de perto o trabalho do poder público e da iniciativa privada que tem mudado o perfil dos municípios e fazendo essas cidades se tornarem referência no segmento. Entre os representantes estavam Gutinho Bernardes, prefeito de Areal, e Sávio Neves, empresário e investidor em Miguel Pereira, e também ex-secretário estadual de Turismo, e que falaram sobre o trade turístico de Petrópolis
do centro da cidade. O Petrópolis Convention defende que a troca de experiências entre cidades vizinhas pode fortalecer o turismo regional como um todo. Na mesma linha, atua no estado e que tem hoje 38 birôs do turismo que interagem para convergir conhecimento e impulsionar os negócios do setor. A reunião destacou ainda a finalização da produção Legado Germânico, obra cinematográfica assinada por Bruno Saglia, presente também no evento e que deu as boas-vindas aos mais recentes associados ao Petrópolis Convention, uma tradição da entidade em recepcionar os novos membros. Nova Friburgo vai oferecer uma capacitação para saneamento de dúvidas e conhecimento do Sistema Integrado de Gestão Fiscal. A idealização é do Tribunal de Contas do Estado do Rio e conta com a organização da Escola Friburguense de Gestão, que pertence à Controladoria Geral do município. O curso é direcionado para os municípios vizinhos que quiserem se inscrever e que vai acontecer no plenário da Câmara de Nova Friburgo no dia 11 de junho e próximo com a carga horária de 5 horas. Durante a capacitação será apresentado o novo sistema, que vai ter vigência a partir do exercício de 2024, especificamente no que tange ao módulo de contabilidade orçamentário em relação ao sistema. E na oportunidade vão ser demonstrados os layouts, as principais nuances do sistema, como acesso, importação de arquivos, etapas de validação, extração de informações dos arquivos validados, processo de retificação e envio das remessas. Além disso, também vão ser apresentadas as principais normas da deliberação do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, do dia 24 de agosto de 2017. As inscrições devem ser feitas, atenção, até o dia 6 de junho, pelo seguinte link: www.tcerj.tc.br. Eu vou repetir para você: www.tcerj.tc.br. Atenção, os servidores municipais também podem participar dessa capacitação em relação ao sistema que utiliza então tecnologia atualizada e informatizada as etapas de controle das contas públicas. Informação importante, capacitação gratuita. Petrópolis, inclusive, os servidores receberam nessa semana também capacitação por meio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A campanha nacional de vacinação contra a influenza está chegando ao fim, viu? E com encerramento programado para o próximo dia 31 de maio. E com a proximidade do término, a Prefeitura de Petrópolis informou que vai intensificar os esforços para aumentar a cobertura vacinal na cidade, que atualmente é de apenas 39,31% para o grupo prioritário. Até agora, pouco mais de 52 mil doses da vacina foram aplicadas no município. A vacina contra a gripe está disponível em 15 salas de imunização e mais 26 unidades de saúde, incluindo UBSs, as unidades básicas de saúde e os PSFs, os postos de saúde da família. Todas as pessoas com mais de 6 meses de idade podem se vacinar. Segundo a Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, a adesão de toda a população à campanha é essencial. Na próxima semana, outras ações vão ser desenvolvidas para garantir que a população tenha acesso à vacina. A iniciativa visa atingir o maior número possível de pessoas, especialmente membros do grupo prioritário, que inclui idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto e trabalhadores da educação. E tá aí, né? A gente vendo mais uma vez a grande preocupação em relação à vacina na cidade. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90%, pelo menos, 90% do público prioritário. O público prioritário não é nem toda a população, são idosos entre 60 ou mais com 60 ou mais de 60 anos, gestantes, puérperas, mulheres após 45 dias do parto, profissionais da educação, profissionais da saúde, servidores municipais. Além disso, entra também nesse meio do público prioritário as crianças entre 6 meses e 6 anos. E em Petrópolis não chegou nem a 40% do público prioritário, que dirá toda a população. Então não deixe de se imunizar. A gente sabe dos índices de internação no estado do Rio de Janeiro. Trouxemos, inclusive, ontem no Correio Petropolitano Debate a informação em relação ao síndrome respiratória aguda grave,
que também tem alta no país. Falamos aqui também sobre a baixa cobertura vacinal no Rio de Janeiro, também relacionada à gripe, e Petrópolis aí também apresentando esse índice preocupante. Então não deixe para a última hora. Estamos aí basicamente na última semana. Procure uma unidade básica de saúde, um posto de saúde da família. São ao todo 15 locais em Petrópolis que estão com a vacina disponível. E não deixe de se imunizar. Basta levar um documento de identificação e também a caderneta de vacinação. Caso você não tenha, será feita uma na hora. Mas não deixe de se imunizar, é extremamente importante e auxilia ali no combate ao agravamento da doença e também das internações. Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão do tempo e muito mais sobre a nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou aquele momento, é claro, de saber como que fica
a previsão do tempo para o início da semana. E quem traz as informações para a gente é o nosso repórter, o Eric Portela. Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Mais uma vez a semana se inicia e dessa vez a previsão é de possibilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura deve passar por ligeira elevação. Mesmo assim, ainda há possibilidade de chuva isolada. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Teresópolis pode esperar por chuva isolada a qualquer hora do dia e muitas nuvens no céu, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão. A temperatura, que passa por ligeira elevação, vai variar entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. A previsão para Petrópolis é de grande acumulado de nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. A intensidade dos ventos se mantém fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Já no município de Paraíba do Sul, a segunda-feira será de ligeira elevação na temperatura, apesar de haver possibilidade de chuva, variando entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Pati do Alferes, a previsão para esta segunda-feira será de muitas nuvens no céu e pancadas de chuva isoladas. O município também passa por ligeira elevação na temperatura, variando entre mínima de 16 e máxima de 29 graus. E para finalizar, em Três Rios, a semana se inicia com muitas nuvens no céu, ligeiro declínio na temperatura mínima e elevação na máxima. Ventos fracos e possibilidade de pancadas de chuva também serão características importantes do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 29 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Bom início de semana a todos. Obrigado pelas informações, Eric. Como você bem comentou, né, a gente teve até esse sábado uma temperatura mais agradável, mais calor, mas a partir de amanhã a gente já vê aí um declínio na temperatura aqui para as nossas cidades da região de cobertura. Bom, falando sobre agora o governo federal e também as ações para o Rio Grande do Sul, o governo federal liberou aí mais de R$1 bilhão e 800 mil para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. A autorização do crédito extraordinário foi por meio da edição de uma medida provisória e que foi publicada na última quinta-feira. A MP entrou em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para não perder a validade. A maior parte do montante vai para ações de defesa civil e auxílio à reconstrução, somando mais de R$1 bilhão e 400 milhões. Os recursos autorizados hoje podem também ser usados para voltar às atividades de universidades e institutos federais, além de assistência jurídica gratuita, serviços de conectividade, fiscalização ambiental, aquisição de equipamentos para conselhos tutelares e a atuação das polícias federal, rodoviária federal, Força Nacional da Segurança Pública. No último dia 11, o governo federal já havia destinado R$12 bilhões e 100 milhões, também por medida provisória, ao Estado, para abrigos, recomposição de medicamentos, recuperação de rodovias, entre outras ações. A gente continua acompanhando a situação no Rio Grande do Sul, ainda é muito delicado e há muito trabalho a ser feito na localidade. Mais de 420 cidades afetadas, mais de 130 mortes registradas e o cenário ainda é muito difícil. Mais de 75% do estado comprometido por conta da chuva, seja por conta de pontes que infelizmente foram carregadas, seja por meio de deslizamentos que foram registrados e os tantos alagamentos que na verdade devastaram várias cidades no estado. Há 8 dias do fim do prazo, o número de declarações do imposto de renda à pessoa física que foram entregues à Receita Federal superou a marca dos 30 milhões. Mais de 13 milhões de brasileiros ainda precisam acertar as contas com o leão e tem até o próximo dia 31 de maio. Até a última quinta-feira, a Receita Federal recebeu aí 30.304.862 declarações do imposto de renda,
o que equivale a 70,5% das 43 milhões de declarações que estão aí sendo esperadas para este ano. O prazo de entrega da declaração começou às 8 horas da manhã no dia 15 de março e segue até o dia 31 de maio. O novo intervalo, segundo a Receita Federal, foi necessário para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Segundo a Receita Federal, 66,7% das declarações entregues até agora têm direito a receber restituição, enquanto 18,4% vão ter que pagar o imposto de renda e 14,9% não têm imposto a pagar nem a receber. A maioria dos documentos foi preenchida a partir do programa de computador, com 81,4% das declarações. No entanto, 10,7% recorreram ao preenchimento online, o que deixa o rascunho da declaração salvo nos computadores do fisco, e 7,8% declararam pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. 40,1% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento e basta confirmar as informações ou retificar os dados. A opção de desconto simplificado representa 57,2% dos envios. Quem declarou mais cedo e entrou na lista das prioridades está perto de receber o primeiro lote da restituição. No próximo dia 31, o fisco vai pagar 9 bilhões e meio de reais a pouco mais de 5 milhões e meio de contribuintes. Então não deixe para a última hora, viu? A entrega da declaração deve ser até o dia 31 de maio. Ela pode ser feita por meio do site da Receita Federal, por meio do aplicativo da Receita Federal no seu smartphone, está disponível tanto para Android quanto para iOS, ou também por meio do aplicativo no computador também da Receita Federal para poder realizar essa declaração. Lembrando que na última quinta-feira a Receita Federal também abriu aí mais uma consulta ao lote de restituição do imposto de renda. Então, se você declarou ali as informações, tudo certinho, não deixe de verificar se você tem então alguma coisa a receber. E claro, além disso, se você teve alguma pendência, porque mesmo que você entregue a declaração, pode ser que a Receita Federal encontre ali alguma divergência, então você pode enviar ainda uma declaração retificadora. Mas não deixa para a última hora. A gente sabe que nesses últimos dias o acesso ao site, ao aplicativo, ele é maior e isso em alguns casos ali faz com que o site fique pesado, né, de tanto acesso, e até mesmo impossibilita alguns usuários de conseguirem acessar. Então não deixa isso para a última hora, para o último dia, para não ter problema com a Receita Federal em 2024. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo. Na volta, você vai ficar com a nossa entrevista, que já trouxemos aqui para você acompanhar, em relação a uma representação ao Tribunal de Contas do Estado referente aos gastos da Prefeitura de Petrópolis durante a tragédia de 2022. O Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Dê início aqui à nossa entrevista, deputado. Primeiramente, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa representação ao TCE contra a Prefeitura de Petrópolis, por conta aí das questões relacionadas à transparência dos recursos enviados pela Alerj. Queria que você se apresentasse, antes de mais nada, para quem está nos acompanhando. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom que a gente possa esclarecer algo que, na realidade, iniciou na outra legislatura. Eu sou deputado estadual, atualmente no segundo mandato, sou o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, na primeira legislatura, eu presidi uma comissão especial que foi montada aqui na Assembleia Legislativa com a presença bem eclética de parlamentares. Foram parlamentares de várias matizes ideológicas e a gente se debruçou sobre a questão, infelizmente, de mais uma tragédia na querida cidade de Petrópolis. Exatamente na noite da tragédia, eu estive na cidade, participei junto com o comando do Corpo de Bombeiros, o próprio governador do estado conduziu ali as operações, as primeiras horas de atendimento, e depois permaneceu na cidade durante um tempo. E aí já começou os primeiros problemas. A gente já começou a sentir a ausência do prefeito Rubens Bontempo. Na realidade, o prefeito estava numa viagem sobre uma questão partidária, demorou a chegar à cidade. No dia seguinte, ou 2 dias depois, cometeu uma indelicadeza de receber autoridades do governo federal, do governo do estado, e ele não estava presente na reunião, chegou tarde depois. E depois os relatos de inúmeros cidadãos petropolitanos que, por exemplo, não conseguiam a documentação necessária, por exemplo, o laudo da Defesa Civil, para poderem acessar os auxílios sociais. E esse conjunto de fatores, além do que um estudo pormenorizado de uma cidade com as características geográficas e climáticas de Petrópolis, que já tinha sofrido uma tragédia similar uma década antes, que medidas ela deixou de tomar para que acontecesse nas mesmas proporções, novamente, a mesma catástrofe, com as mesmas consequências ruins, prejudiciais, com vidas ceifadas, com a economia quebrada, com muito prejuízo material para o cidadão petropolitano. Então, esse era o escopo daquela comissão especial. Então, a gente fez a oitiva ali de muitas autoridades, pessoas relacionadas ao sistema de defesa civil e, sobretudo, com o cidadão, representações da sociedade civil, as associações de moradores, a presença da Defensoria Pública em todas as ocasiões, e depois realizamos diligências na cidade de Petrópolis. E aí começaram os maus feitos a aparecerem. Além dessa desídia, dessa negligência do prefeito e da sua equipe, com trocas nebulosas de secretários à época, a gente percebeu, dentre outras questões, cestas básicas oriundas do governo federal que estavam armazenadas num local não apropriado, dentro de um sindicato. E a gente percebeu constatou nessa vistoria que havia ali uma lista
de sindicalização, ou seja, o indivíduo que necessitava buscar essa cesta naquele momento de tanta dor, era obrigado a se filiar ao sindicato, se associar ao sindicato para fazer jus àquela cesta. Eu estava me referindo ao Sindicato dos Comerciários, salvo engano, logo uma parcela do setor produtivo tão sensível na cidade de Petrópolis, que tem uma vocação natural, comércio da Rua Teresa e outros tantos polos comerciais importantes, numa cidade importante, comercialmente como Petrópolis, você submeter aos trabalhadores que estavam ali em flagelo por conta daquela tragédia a esse tipo de procedimento. Aliado a isso, a gente foi percebendo, além dessa obstrução na obtenção de auxílios e programas sociais, além de toda uma falta de organização e planejamento por parte da Prefeitura de Petrópolis, a gente se deparou com um caso mais grave, que é o cerne dessa questão. A Assembleia Legislativa, ato contínuo à tragédia, na verdade, no dia seguinte, numa sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade no plenário o aporte de recursos financeiros provenientes do nosso fundo da Assembleia Legislativa no valor de 30 milhões de reais. Durante todo o processo da comissão especial, nós questionamos o prefeito algumas vezes e ele foi super evasivo em todas as vezes que esteve aqui, debochando mesmo dos parlamentares. O que nos causou tamanha perplexidade, porque o prefeito Bom Tempo tinha sido deputado estadual. Então, um desrespeito ao parlamento fluminense que foi solidário ao cidadão petropolitano naquele momento. E ele não demonstrou em nenhum momento durante todo o processo da comissão e nem em data posterior onde ele colocou esse dinheiro. Então, o prefeito Rubens Bom Tempo sumiu com 30 milhões de reais da Assembleia Legislativa. Ele teve a disfarçatez de nos apresentar extratos de transferência bancária, mas isso não prova absolutamente nada. Veja bem, se eu uso um dinheiro seu para resolver um problema de saúde na minha família, e você vai lá e me aporta R$1.000, e eu simplesmente aponto transferências bancárias para pessoas físicas, não está legitimamente comprovado que eu apliquei aquele dinheiro para o fim que ele foi destinado. Então, não venha, como se diz no popular, com essa enganação que o povo não é bobo, afinal de contas, o dono do dinheiro é o povo que paga imposto, e, sobretudo, a Assembleia Legislativa também não é boba. Não adianta nos mostrar e nos apresentar a transação bancária, a maioria delas, para não dizer a totalidade, entre da prefeitura para pessoas físicas. Não tem nenhum relatório, não tem nenhum currículo daquelas pessoas, não tem nada que comprove que aquelas pessoas que receberam dinheiro efetivamente trabalharam por ocasião da tragédia. Além disso, o prefeito inventou uma história da compra do imóvel, que a população de Petrópolis bem sabe, um prédio, e aí o prédio não teve todo o processo administrativo adequado, ferindo o princípio da transparência, ferindo mortalmente o processo administrativo adequado, porque ele não fez pesquisa de preço adequada, não fez o processo de licitatório para a compra desse imóvel e não justificou o porquê da compra daquele imóvel especificamente. Não faz qualquer sentido uma cidade que teve milhares de pessoas afetadas com as chuvas, e aí, obviamente, que eu não estou falando nem as pessoas que perderam as vidas, não. Eu estou falando de famílias e famílias e famílias, milhares que ficaram desalojadas e continuam até hoje. Muita gente com um problema habitacional crescente na cidade de Petrópolis, muita gente que está desabrigada até a presente data, passado tanto tempo da tragédia, e não faz qualquer sentido, não é lógico se comprar a prefeitura investir num imóvel, quase 4 milhões de reais num imóvel, fora as taxas, certidões e outras despesas, além da reforma que fizeram, uma porcaria de reforma, não faz qualquer sentido um investimento desta envergadura que não tem nenhuma comprovação para atender não mais que 20, 30 famílias. É absolutamente desproporcional às milhares de famílias que ficaram desalojadas e um atendimento por parte do poder público para 30 famílias. E que sequer foram atendidas, porque até o presente momento essas famílias também não foram atendidas. Então, se fizer uma conta rápida e se aplicar esse dinheiro, ao invés de uma compra esdrúxula, obscura de um imóvel,
se investisse esse valor em habitação social, em aluguel social, haveria um número muito maior de pessoas efetivamente atendidas. Então, é um conjunto de questões relacionadas ao mau uso, que a gente até hoje não sabe para onde foi esse dinheiro, e eu afirmo aqui, sem medo de errar, o prefeito Bom Tempo sumiu, e aí eu presumo isso porque até hoje ele não explicou. Então, me permite fazer essa afirmação. O prefeito Rubens Bom Tempo sumiu com 30 milhões de reais da Assembleia Legislativa. Deputado, em relação a esse valor, para que ele era destinado, basicamente, então, ele poderia ser utilizado de forma livre pela prefeitura, no sentido de posso utilizar para contenção de custos, para compra de imóveis, para pagamento de aluguel social, ou existia ali uma definição para esse recurso? E quanto tempo essa comissão também acompanhou esse cenário aqui da tragédia em Petrópolis? Inclusive, teve audiência na Câmara Municipal aqui de Petrópolis também. O parlamentar, inclusive, esteve presente aqui também durante essa audiência. E ainda abordando essas questões, como hoje também a Alerj está acompanhando esses gastos. O portal da Prefeitura de Petrópolis mostra ali que a maior parte do valor já foi gasta, mas existe ainda ali pontos em abertos que não mostram de forma clara como que esse recurso foi utilizado. Olha, muito pertinente a sua pergunta, e eu vou começar no seguinte sentido. A tua afirmativa, que está justamente no que a prefeitura alega, ela é exatamente o que eu estou acabando de dizer. O que a prefeitura de Petrópolis, e aí eu vou falar do nome aos bois, o prefeito Rubens Bom Tempo, o que ele diz e tem a patuscada, a disfarçatez de dar um tapa na cara de todo cidadão petropolitano e fluminense, quando ele diz que ele gastou aquele recurso, investiu aquele recurso na tragédia, ele não conseguiu comprovar um centavo sequer do recurso, porque ele não conseguiu colocar a destinação específica. Ele só mostra transferências bancárias, mostrando que usou boa parte ou quase a maioria desse recurso, mas ele não consegue comprovar a que foi destinado esse recurso. Esse é o grande enigma, que é o objeto da denúncia da representação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, nós acompanhamos durante todo até o final da legislatura todo o processo de reconstrução da cidade. Teve muito recurso do governo do Estado investido, teve recurso federal investido. Lembrando que o tema é um tema pertinente aos 3 entes federativos, deveria ser algo de preocupação primordial da Prefeitura de Petrópolis, que não mereceu esse tratamento, infelizmente. Depois, o governo do Estado, você pode perceber, quem nos ouve, que foram montadas comissões desde o âmbito federal, lá no Senado Federal, teve uma comissão aqui na Assembleia Legislativa e teve uma comissão local, na Câmara Municipal. O vereador Otávio Sampaio presidiu essa comissão e também ficou sem respostas. A Prefeitura foi evasiva, displicente, eu diria até criminosa a conduta da Prefeitura perante a tragédia. Além disso, nós hoje, na CCJ, discutimos um tema relevante. A gente está acompanhando aí o drama do Rio Grande do Sul. Então, nós apresentamos hoje no plenário uma lei que autoriza um ente federativo distinto daquele onde ocorreu a tragédia. No caso, autorizamos que o Rio de Janeiro, por todos os poderes, tanto o Legislativo, o Judiciário, a própria Assembleia Legislativa, possa aportar recursos dos seus fundos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, usando o princípio da solidariedade da Constituição Federal. Ou seja, quando a Assembleia Legislativa, naquele momento, no dia seguinte da ocorrência do dano, nós aprovamos, em caráter emergencial, o aporte de 30 milhões de reais ao município de Petrópolis, foi um aporte livre, onde a Prefeitura poderia colocar onde achasse mais pertinente, ou numa intervenção emergencialmente de obra, ou na aquisição de insumos, de medicamentos, ou na aquisição de imóvel, pagamento de auxílios sociais, onde bem entendesse. A gente entende que, nesse momento de fragilidade, há uma paralisação temporária e que demora a retomar a economia. Então, é necessário investimentos, não só para atacar ali o problema efetivamente, fazer a limpeza da cidade, as obras de intervenção mais rápidas possíveis,
ajudar na questão social, que é fundamental, pessoas desamparadas. Então, onde a prefeitura avaliasse que fosse necessário, estava autorizada a investir. Mas a prefeitura optou em fazer gastos obscuros, como eu falei, relacionados a esse imóvel, que tinha problemas, inclusive, de certidão. E mais do que isso, a prefeitura optou em fazer transferências, muitas delas de um alto volume, para pessoas físicas que a gente não sabe quem são e a que destino fizeram. Ao final da legislatura, automaticamente se encerra as comissões que estão em vigência. Só que, tão logo eu me reelegi, no ano passado, eu continuei, através do meu mandato, todas as ações que tinham sido deflagradas por ocasião da comissão especial. Dentre elas, a tentativa de diálogos, ofícios e prestação de contas, informações por conta da prefeitura, e aí o prefeito, ao invés de investir o seu tempo dando informações de forma transparente para o cidadão petropolitano, ele resolveu demandar judicialmente conosco. Então ele começou a questionar se aquela comissão especial tinha poderes, ele começou a questionar se ele, enquanto prefeito, estava sujeito a responder requerimentos de informação da Assembleia Legislativa e preferiu, por incrível e mais estapafúrdio que isso possa parecer, ele preferiu brigar do que ser transparente. Eu, como não fujo de briga, continuei esse embate e culminou com uma denúncia, na verdade, uma representação a um órgão do Poder Legislativo, que é o Tribunal de Contas do Estado, ao qual a Prefeitura de Petrópolis está sujeita como um órgão de controle que o tribunal é, e foi instaurada ali, aceita a denúncia, e foi instaurado um procedimento contra a Prefeitura de Petrópolis e o prefeito Bom Tempo na pessoa física. O corpo instrutivo, que é o órgão técnico do TCE, ele está avaliando essa suposta prestação de contas que não diz nada com nada, e foi aberto um prazo que se esgota agora nessa semana que vem, para que o prefeito possa dar uma resposta definitiva do que fez com esse dinheiro. A partir daí, a denúncia vai a plenário para apreciação dos conselheiros do colegiado do Tribunal de Contas. Eu estarei presente nessa sessão e a gente pede a aplicação de mais uma multa. O prefeito acabou de tomar um revés, ele é contumaz em perder na justiça, de tantos maus feitos que comete, e eu tenho a mais absoluta convicção que, pelo menos no que depender do meu mandato, o prefeito Bom Tempo vai colecionar mais uma derrota amarga que vai lhe custar a devolução na pessoa física dos recursos aportados, vai lhe custar, mais uma vez, eu não sei se ele se preocupa com isso, mas manchar a sua vida pregressa com mais uma condenação, lhe tirando os direitos políticos, uma condenação em órgão colegiado de desvio de recurso público, que é a acusação que paira sobre ele hoje, porque a partir do momento que ele tem um recurso aportado e não presta conta desse recurso, isso não é brincadeira. Ele tem que dar conta dos recursos públicos que foram aportados e estão sob a responsabilidade dele. Então, eu peço uma punição exemplar e urgente, como uma medida pedagógica. Claro que não vai devolver a vida de ninguém, claro que não vai satisfazer o cidadão petropolitano, longe disso. A cidade ainda sofre com os efeitos da tragédia, mas eu tenho a mais absoluta convicção que, além de ser um alento para que a cidade não sofra com tantos maus feitos, vai ser algo pedagógico para que esse criminoso, quanto mais que é o Bom Tempo, possa parar os seus atos criminais e possa respeitar não só o erário público, mas, sobretudo, a vida do cidadão petropolitano. Deputado, você comentou justamente sobre essa questão do fim da comissão, e agora a pergunta é a seguinte: hoje, 15 de maio de 2024, temos aí 2 meses, basicamente, 2 anos e 2 meses da tragédia de fevereiro. Por que só agora entrar com essa representação, tendo em vista já ao longo desses 2 anos essa falta de transparência? Porque é necessário, infelizmente, eu tenho trabalhado aqui na Assembleia diuturnamente para diminuir a burocracia. A gente, no Legislativo, fica o tempo inteiro sendo questionado, e eu considero que a medida mais importante do parlamentar é a fiscalização. Mais importante ainda do que a edição, a criação de leis. E eu tenho um mandato vocacionado, ao lado de colegas ali, o deputado Poubel, o deputado muito atuante, o deputado Alan Lopes, nas fiscalizações. Eu acho que é a função precípua
de um parlamentar. Ocorre que a gente tem regras a respeitar. Antes de apresentar uma denúncia, que não adianta ser uma denúncia simplesmente para falar nas redes sociais. É necessário que tenha ali todo o embasamento técnico. E, para isso, a gente precisava esgotar todas as vias de tratativa direto com a prefeitura, seja por requerimento de informação, por convocações, e o prefeito desrespeitou todas essas. Ele poderia ter resolvido isso há muito tempo, mas ele desrespeitou e empurrou com a barriga, como se fala no popular, desrespeitou todos os prazos, brigou conosco, tentou judicializar diversas vezes através da sua procuradoria. E, assim, cá entre nós, eu entendo que a Procuradoria de Petrópolis deveria ter muito mais a fazer em prol do cidadão petropolitano do que ficar trabalhando para o prefeito, empurrar com a barriga o que é a responsabilidade dele. Então, infelizmente, a gente foi zeloso, diligente, fiquei em cima disso noite e dia, até que, esgotada todas as vias processuais possíveis, a gente passou a ter os elementos necessários, inclusive da desídia do prefeito, que integra os autos, mostrando que realmente ele não quer explicar nada. Ele tem algo a esconder e isso tem que ser revelado nesse momento. E eu dou uma notícia boa para o cidadão petropolitano. Foi instalado na Assembleia Legislativa uma CPI, eu te dou em primeira mão, uma CPI, que é a CPI da transparência. Na verdade, ela tem como objeto a fiscalização do governo do Estado, dos processos eletrônicos que tramitam em regime fechado, em segredo. Então, a gente quer mais transparência nesse sentido, como forma de contribuir para que todos os requisitos da Constituição Federal, todos os princípios sejam atendidos. Então, instalamos ontem a comissão. Eu fui eleito ali por unanimidade dos pares como relator dessa comissão, que tem a presença de outro petropolitano, o deputado Yuri, está presente também nessa comissão, e foi levantado uma questão que é o seguinte: nós temos a capacidade e vamos fazer não só o atendimento das denúncias que nos chegam sobre contratos eventualmente irregulares, no anseio de buscar mais transparência por parte do Poder Executivo, mas, como função fiscalizadora, nós vamos também atuar nos repasses estaduais para os municípios. Então, todo aquele prefeito, são todos eles, inclusive a capital, que recebem recursos oriundos do erário público estadual, repasses, ainda que fundo a fundo, deverão ser objeto também de investigação dessa CPI. Então, já fica aqui o alerta e o aviso de que farei um requerimento formal para que o prefeito Rubens Montempo, não obstante ao processo que ele responde junto ao TCE e outros processos criminais que ele poderá responder, ele também vai ter que dar conta aqui numa comissão parlamentar de inquérito de onde foram parar esses 30 milhões de reais que foram destinados à cidade de Petrópolis e que ele desapareceu. Aproveitando essa ocasião em relação à parte legislativa, deputado, a pergunta é o seguinte: a gente hoje em Petrópolis tem um déficit habitacional de pelo menos 15 mil famílias, moradias, e a gente ainda tem hoje, infelizmente, moradores das tragédias de 2008, 2011, por exemplo, que ainda vivem do aluguel social, o que deveria ser ali um benefício provisório e que, infelizmente, tem se tornado permanente. Como que, por meio do seu mandato e também a articulação com outros deputados, isso tem sido discutido a fim de evitar, né, esse prolongamento do pagamento do aluguel social e, de fato, definir ali leis, projetos, para que, de fato, não só a prevenção, mas também a moradia seja disponibilizada à população? Ora, o problema habitacional é uma realidade, é um problema que, infelizmente, é uma realidade em todo o Brasil. Há um déficit habitacional claro. Na cidade de Petrópolis não é diferente, ainda mais agravado, como eu disse, pelas características geográficas da cidade de Petrópolis. Então, a implementação de qualquer projeto habitacional numa cidade serrana, que é cortada por uma geografia muito acidentada, ela se torna mais difícil, haja vista que é necessário não só um investimento maior em engenharia civil, mas principalmente porque é fundamental que, para que esses programas possam construir habitações populares, é fundamental que os terrenos estejam desembaraçados sob o ponto de vista jurídico. Eu tenho diferenças profundas aqui sobre a questão ideológica com o deputado Yuri,
mas o deputado Yuri tem feito um trabalho, uma pauta, que é a pauta do mandato dele, também muito voltado para a questão da habitação social. Nós temos alguns mecanismos aqui, por força de lei, que são fundos criados pela Assembleia Legislativa, destinados exclusivamente para a habitação. O próprio FECP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente pode utilizar recursos do fundo. Eu defendo que tem uma questão ambiental também, que nos permitiria utilizar recursos do FECAM, do Fundo Ambiental. Ou seja, é buscar no orçamento do Estado, e aí a gente tem a competência para isso, a gente está agora na ocasião da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, já fizemos isso, eu fiz na legislatura passada, farei novamente nessa, que é reservar uma parcela do orçamento do Estado para aplicação de habitação de interesse social, mas principalmente nessas localidades que estão sujeitas a essas intempéries, a essas tragédias. E eu vou além. Toda a política habitacional do governo do Estado ela ficou paralisada por mais de 15 anos. O governador Cláudio Castro retomou essa política habitacional com recursos próprios do governo do Estado, dos seus fundos, e fez uma destinação, até com recursos provenientes da nova modelagem da SEDAI, já fez a entrega de algumas milhares de habitações populares. É necessário ir muito além. A gente tem uma atenção especial a toda a região serrana, por tudo que já aconteceu com a região serrana, mas é necessário que se vá além, sempre num olhar integrado do Poder Legislativo com o Poder Executivo, e a gente fazer, na medida do possível, aqui o que nos cabe, que são essas adaptações legislativas, para que a gente possa, principalmente no que diz respeito ao orçamento, reservar recursos para a aplicação nessa política pública fundamental. Agora, sempre conciliando, como toda política pública, o que é pertinente ao município, ao governo do Estado e ao governo federal. Então, a retomada desses investimentos é fundamental para que a gente possa atenuar as mazelas no município de Petrópolis. Deputado, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Alguma outra informação importante que eu gostaria de ressaltar antes de finalizarmos? Olha, não, agradecer primeiramente a oportunidade, né? Vocês fazem um papel fundamental e sempre sou muito bem recebido. É um canal fundamental para que a gente possa dizer o que está acontecendo, justamente para desmistificar algumas questões, como essa, poder falar aqui com toda a liberdade de todo o processo, o que aconteceu, quais foram os enfrentamentos burocráticos que a gente teve nesse meio do caminho, dizer que o meu olhar, eu tenho um carinho muito especial com a cidade de Petrópolis, fui eleito em 2018 no meu primeiro mandato com uma votação expressiva na cidade, tenho bons amigos na cidade, frequento a cidade habitualmente, uma cidade que é uma cidade no meu coração de fato, e eu tive uma outra votação também significativa na cidade de Petrópolis, então o meu olhar está atento, uma questão realmente de solidariedade independente do mandato. Todo o Rio de Janeiro, assim como está acontecendo em relação ao Rio Grande do Sul, todo o Rio de Janeiro tem um carinho especial pela cidade de Petrópolis, por tudo que representou na nossa história. Então, é algo que sentimentalmente abala todo cidadão fluminense, e eu dediquei o meu mandato a isso. Punição para quem cometeu maus feitos, mas buscar soluções que vão além da política habitacional. É necessário que a gente reveja um plano efetivo de defesa civil, a integração permanente com os órgãos do Estado. Tem um projeto de lei de minha autoria que visa fortalecer o sistema de defesa civil, inclusive com aporte financeiro e a dotação de insumos, de material, de equipamentos, de viaturas, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso sistema de defesa civil e esperar dias melhores para a cidade de Petrópolis, literalmente, um melhor tempo para a cidade de Petrópolis. Deputado, obrigado pela entrevista, pela atenção mais uma vez, por conversar aqui com a nossa equipe, falar um pouquinho sobre essa representação e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todo cidadão petropolitano. TVC, a TV do Correio da Manhã.